Ludmila, vamos mudar de assunto, mas ainda resgatando um assunto que a gente falou no início dessa edição, né, sobre o caso Madalena. A gente vai conhecer agora mais sobre esse fato da Madalena. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a Madalena vivia em situação de análoga à escravidão em um apartamento no centro de Patos de Minas. E com exclusividade, a nossa equipe de reportagem foi até este prédio onde a Madalena vivia. Uma história mantida em segredo e só agora revelada. Madalena Gordiano, de 46 anos, vivia em um apartamento que fica neste prédio, no centro de Patos de Minas. A história de Madalena, com a família de Dalton César Milagres Figueira, hoje professor universitário, começou quando ela tinha 8 anos de idade. Madalena teria ido até a casa da família, lá encontrado Maria das Graças Milagres Figueira. A mulher então decidiu adotar Madalena, ato que teria sido concordado por sua mãe, mas que nunca foi formalizado. Ao todo, Madalena se dedicou por 24 anos à família, ajudando a cuidar da casa e dos filhos da patroa. Após mais de 2 décadas, o marido de Maria das Graças passou a rejeitar Madalena. Foi então que ela foi levada para a casa de Dalton César, uma pessoa que mora em um apartamento do prédio e preferiu não se identificar, contou detalhes da convivência de Madalena com a família. Ela não podia conversar conosco, ela mal dava um bom dia, sabe? Então a gente sentia que ela era reprimida. Ela tinha medo dele? Sim, tanto do homem como da mulher. Era uma relação assim distante, de ela realmente uma funcionária, né, e tudo, porque ela não fazia as refeições na mesa, ela nunca saiu para passear com eles, ela ia só na igreja. Durante os anos em que viveu neste prédio, Madalena deixava bilhetes pedindo ajuda. Por inúmeras vezes, pediu sabonete para tomar banho e até mesmo dinheiro. A igreja, ela reclamava que passava fome aqui e que não tinha dinheiro. Então, as pessoas da igreja providenciavam os medicamentos. Chegava lá na igreja doente, as pessoas providenciavam os medicamentos. Em 2001, um tio da esposa de Dalton se casou com Madalena, mas eles nunca moraram juntos. O homem morreu pouco tempo depois e deixou 2 pensões, que hoje somadas passam de R$8.000 por mês. Mas Dalton sempre controlou a conta bancária de Madalena. O fato ganhou repercussão nacional. Na noite de domingo, foi um dos assuntos mais comentados em uma rede social. Dalton e sua família viviam neste apartamento. Hoje, a porta decorada com enfeite natalino. Esta pessoa que mora no prédio se disse surpresa com o ocorrido. Eles sim, já foram ministros que eu vesti também. Sabe, eles nunca agiram. Eu moro aqui com 34 anos e eles moram aqui com 14 anos. Eu estou estarrecida. Ô, Ludmila, e não é para menos, né? Essa fala última aí de estar estarrecida, de morar muito tempo e não ter tomado conhecimento dessa situação, realmente pegou muita gente surpresa, ou praticamente, a gente pode dizer que todo mundo de surpresa, com exceção da própria família, de uma situação que acontecia no centro da cidade, né? E que agora veio a público. E é esse um dos questionamentos. Como é que as pessoas que estavam ali, num prédio vizinhos a essa situação, demoraram ali a perceber tudo isso? Muitos só tomaram conhecimento após, outros denunciaram aí esse fato, mas a grande questão é que esse fato daí é sim de causar indignação. E nós do grupo da NTV, assim que tomamos conhecimento desse fato que ganhou repercussão nacional depois de uma matéria exibida pelo Fantástico, também empregamos e empenhamos o nosso jornalismo a fim de mostrar detalhes, a fim de mostrar desdobramentos, de dar vez e voz a todas as pessoas envolvidas nessa história. Tanto que ainda agora nesse momento, daqui a pouco a gente vai mostrar mais fatos, mais repercussão, mais desdobramentos, como uma manifestação
que acontece aqui em Patos de Minas. Odair, a gente gostaria de enfatizar a toda a comunidade que há 28 anos o Grupo NTV de Comunicação trabalha de forma séria, de forma imparcial, sim. Se a gente não falou desse caso antes, que teve, é o primeiro episódio, que teve essa ação da Auditoria Fiscal, do Ministério Público do Trabalho, também da Polícia Federal, é porque nós não fomos informados. E desde que soubemos, estamos no caso e também procuramos os referidos órgãos para que pudessem se manifestar, conforme até a gente vai mostrar daqui a pouco também uma nota do Ministério Público do Trabalho que não quer se manifestar através de entrevista nesse momento. Disseram em um primeiro momento que o caso segue em segredo de justiça, portanto, e para não atrapalhar o andamento do mesmo, preferem se manifestar dessa forma e daqui a pouco a gente vai dar esses desdobramentos. Mas fato é que nós estamos junto com a notícia, lado a lado com ela, e qualquer desdobramento, qualquer notícia, qualquer que seja e a quem quer que afete, ela será dada aqui, no nosso grupo NTV de Comunicação, NTV, Patujá e também na nossa FM. Dito isso, Odair, a gente tem muito a falar, não só hoje também no NTV News, mas também ao longo dos próximos dias, ao longo do tempo que for necessário e que esse caso merecer repercussão, tiver desdobramentos, vamos sim dar todas as informações e com um detalhe. Informações essas apuradas, verdadeiras, assim como os nossos telespectadores merecem e, portanto, nos acompanham aí com uma audiência extraordinária ao longo desses 28 anos. Muito bem, Ludmila, o que muitas pessoas não entendem ou preferem não entender é que a informação ela não tem um dono, mas ela tem aquele veículo a qual ela chega primeiro. E muitas vezes essa informação ela chega exclusivamente para uns e os outros acabam repercutindo da sua maneira a partir daquele noticioso, daquele noticiário que foi dado. Muita gente prefere não entender que a notícia funciona dessa maneira. A notícia não tem um dono, né? Além de não ter um dono, às vezes nós também acontece isso muito dentro do nosso próprio grupo. Nós somos privilegiados com alguma informação e depois outras mídias, outros jornalistas darão aquele fato que foi noticiado aqui primeiro. Isso acontece, é um fato corriqueiro dentro do jornalismo. Mas uma meia dúzia de pessoas desinformadas, que não conhecem de jornalismo, que querem aparecer à custa de outros, à custa de espalhar fake news, que aí eu faço um parênteses, é crime, cabe a essas pessoas serem imputadas até criminalmente por espalhar notícias inverídicas, por espalhar notícias sem nenhum tipo de embasamento, até que prove que nós recebemos e não falamos, porque não houve nenhum tipo de recebimento e nenhum tipo de protecionismo com relação a esse assunto que é seríssimo, merece sim discussões e das mais variadas possíveis. Inclusive o nosso canal aqui está aberto para quem quiser falar, para qualquer tipo de pessoa, porque aqui a gente analisa os fatos, a gente discute e a gente não despeja uma informação e acaba com ela não. A gente fala dessa informação com responsabilidade e fala ao longo de todo o desdobramento de um fato. Não é simplesmente dar um fato e se recolher a ele, não. É continuar falando dada a importância, a gravidade e tudo mais. Então, é bom que seja esclarecido essas circunstâncias, até para que as pessoas tenham cuidado, cautela com o que falam, porque senão podem até responder criminalmente.